Sem Censura de hoje é dedicado especialmente às pessoas que gostam de viajar por esse país e pelos maravilhosos países mundo afora. Porque, afinal de contas, assim como navegar, viajar é preciso. Nós recebemos aqui mais respostas dos nossos internautas contando como é que eles usam a tecnologia para planejar ou, inclusive, oferecer, né? Como será que os guias de viagem têm feito para acompanhar essas mudanças no turismo e se adaptar a esses novos tempos? A gente vai já conversar com a Tânia sobre isso. O Zelaí Seixas diz que é anfitrião em Copacabana, no Rio, pela Airbnb, já recebeu mais de 60 pessoas na minha casa. Eu vejo como o Rio de Janeiro é um grande consumo turístico dos brasileiros. As pessoas sonham em conhecer o Rio. Com os meus hóspedes, aprendo muitas coisas, eles sabem mais do que eu. O Airbnb é uma forma de se hospedar com um preço bem acessível. O Roberto Souza Sone diz assim: hoje a tecnologia nos dá a solução para quase tudo, Vera, e tornam a nossa vida muito mais prática, principalmente nos roteiros e programações de viagem. Tirando, claro, o GPS, que às vezes nos colocam em cada furada. Risos. Um abraço a todos. Bom, vamos às furadas? Marco, o que você ia falar antes em relação eu queria complementar o que a professora falou, né? Que você tem hoje as máquinas de reserva, né? Os motores de reserva, as OTAs, né? Que você programa sua viagem no mundo inteiro dentro de casa, às vezes até no celular. Mas o que a gente quer sinalizar para o consumidor? Quem criou essas OTAs, se você for pegar o histórico de uma empresa dessa, são pessoas, Vera, que não têm nada de hotelaria, não sabem nada de hotel. Mas eles são craques em informática. Claro. Né? A figura do novo é esse, né? Então, se você for pegar um exemplo que eu gosto de falar, que é o Booking, né? Os donos do Booking são crianças, são garotos, né? Que desenvolveram essa ferramenta e eles hoje vendem o teu hotel, te dão a opção de você, do consumidor, falar do hotel. Então, eu vou lá, faço minha reserva. Chegou lá, eu não encontrei aquilo que eu comprei, eu vou lá e falo o que eu tiver que falar. E agora, Vera, que é o mais recente, você tem todas essas OTAs embaixo vendendo. Booking, Decolar, Expedia, né, etc. Agora, você tem uma outra imagem, que é uma empresa que está olhando todas as OTAs e vendo quem é que está vindo para a nossa cidade. Quem é que está vindo para o Rio de Janeiro? A maior ocorrência do país tal... o público é na faixa etária tal, é homem, é mulher, né? Ou pode ser um LGBT, né? Isso tudo hoje está dentro das informações de quando você faz a sua reserva. E hoje a gente tem essa empresa que está acima disso tudo, mostrando para a gente qual é a minha deficiência. Quem é essa empresa? É Review Pro, né? Uma empresa multinacional, americana, tem sede em alguns países do mundo, mas ela hoje estuda as OTAs. É mais uma digital dessas novas. Acho que para mim, que eu acho muito interessante, é que a gente vive de informações, né? A professora, ela vive disso, né? Então a gente vive de informações. Da onde vêm as pessoas para a minha cidade? Né? Qual é a faixa etária? Qual é o poder de compra dessas pessoas? Isso tudo está dentro das OTAs. Quando você faz a sua reserva, claro, você tem para isso que serve a internet, para acumular essas informações e virar um. Mas você tem que saber assim, eu estou recebendo essa informação e estou tratando ela, ou eu tenho informação e não estou usando? Que isso é um que eu falo assim para os amigos nossos de governo, né, dos governos, dos municípios, do estado e até mesmo do país, que existem essas informações e a gente não precisa errar. Né? Se você consultar, você Qual é o principal erro que o poder público, já que você está falando de erros, qual é o principal erro que nós temos cometido em relação ao turismo no Rio de Janeiro? No meu ponto de vista, Vera, eu falo que é o tempo de governo. Quando uma pessoa está num governo, você foi eleito para 4 anos. Né? Então, você também tem os secretários, né, que estão para 4 anos. O prefeito, o governador, o presidente da República, né, ele só tem aqueles 4 anos e ele vai olhar com o olho de 4 anos. Quando muito, chega no 3º ano, ele começa a olhar para mais 4 e acabou. Você propõe o quê? Não, o que acontece é que o turismo não dá para você tratar ele só com 4 anos. Né? Você desenvolve ele com 10 anos, tem programas para 10 anos, para 20 anos, e isso não cai na mão do político. O político ele tem um período, e o período é curto. Aí a gente entra na discussão do interesse público. Em princípio, a gente gostaria que os nossos governos todos se interessassem por turismo e se ocupassem tecnicamente do turismo. Mas o que a gente gosta muito de defender é que existem conceitos que vêm da academia, né,
que são maravilhosos, né? A gente tem um plano nacional de turismo muito bom, né? Nós tivemos um ministério lá na sua formação que criou Lei Geral do Turismo, né? Várias ações estruturantes para o turismo fantásticas. O que a gente não vê é a prática, né? A gente tem a teoria, né? Mas na prática você tem assim muitas ações que não são feitas como deveria. Por exemplo, Marco, existe uma dificuldade muito grande hoje, por isso na abertura eu falava sobre o segundo tema que eu abordava além da pulverização, era a questão dos riscos. Porque turismo é como se fosse comparando com um time de futebol, seria um time de futebol em que os jogadores nem sempre se falam, né? E aí é um esporte coletivo, pero no mútuo, porque uma pisada na bola de um taxista tratando mal um turista, se você estiver indo ver um jogo de futebol e você é aqui do Rio ou de Brasília, quem está me assistindo agora na TV Brasil em Brasília, vai a um jogo de futebol, o taxista te trata mal, você não vai deixar de ir ao jogo de futebol seguinte por causa disso. Ah, não, problema do taxista. O turista vai deixar de vir. É maltratado. Então, não estaria nessas políticas públicas que você aponta, nesses 4 anos de mandato, não estariam faltando mais campanhas para treinar, entre aspas, preparar um pouco mais os diferentes segmentos da população para esse risco, quer dizer, o risco de alguém faz uma lambança e essa lambança atrapalha o turismo? Ó, Marco, eu vou te falar que existe de tudo, né? Mas o principal que eu vejo em relação ao turismo, né, é que se você delega não, se a iniciativa privada pega a rédea, né, e trata disso, porque ela é interessada, o dono do hotel é interessado, o dono do restaurante, a agência de viagem, né, a universidade também participa disso. Se você pega a rédea do seu negócio, do que você quer de estruturante, etc., usando aquilo que veio das políticas públicas, né, que foram criadas, você consegue dar uma continuidade. Mas nós vivemos no mundo moderno, você paga impostos, né? Então, você está subsidiando aquele governo que você escolheu, né, democraticamente, a estar trabalhando com um recurso que é nosso, o imposto é nosso. A gente queria que o retorno disso viesse dentro daquelas prioridades, né, que a gente precisa. Né? Então, eu tenho um destino que tem uma ponte que está caindo. Eu preciso de uma ponte nova. E, às vezes, o governante ele não olha para isso e faz outra obra. A gente tem uma tendência, né, Marco, a ver o nosso lado profissional sempre como determinante numa política pública. É evidente que a política pública é mais ampla do que o turismo. Você mesmo falou de uma coisa muito interessante, ou seja, a cidade ela tem que ser feita para o morador, ela não tem que ser feita para o turista. A nossa vida ela tem que ser feita para nós, ela não tem que ser feita para o turista. O visitante, né? Não tem que ser feita. E se ela for boa para nós, ela será boa para o visitante. Né? Mas se não houver também uma gestão pública eficiente do turismo, tudo isso vai se perdendo. Vai se perdendo. E para o próprio residente, a presença do turista começa a ser um incômodo, como a gente vê alguns destinos, como Barcelona, né? Que teve um crescimento absurdo do turismo a partir dos Jogos Olímpicos lá. É um destino maravilhoso, né? Já visitei a cidade. Engraçado, eu não tive a sensação, enfim, faz tanto tempo que eu não vi. Mas as notícias que surgiram agora, nos últimos tempos, é que os residentes estão cansados dos turistas. Eu acho muito difícil, Verônica. Há uma certa hostilidade. Acho que tem outros problemas com Barcelona, tem o problema catalão, tem problemas da Espanha em crise. Eu acho muito... O turista, às vezes, ele é um pouco bode expiatório de certas coisas. Sempre que alguém culpa o turista por alguma coisa... Não pode ser, mas porque o turista ele é muito sedento de ser bem recebido. Existem questões reais, assim, Vera, questões reais. Você morar num determinado bairro que tem um fluxo muito grande, né? Na área de gestão do turismo, a gente trabalha com o conceito de gestão de capacidade. Você tem que gerir a capacidade daquele lugar, senão é um incômodo para todo mundo. É um incômodo para o residente e é um incômodo para o próprio turista. Você mesmo já deve ter participado, né, como turista, de filas que nunca terminam, né? Paris, por exemplo, tem determinadas épocas do ano que você não consegue ver um quadro direito dentro do Louvre, entendeu? Então, é preciso haver uma gestão da capacidade também, tanto de atrativos, quanto da cidade, quanto do local, para que você possa realmente ter um turismo que seja sustentável, né? Um turismo que não atrapalhe a vida das pessoas, que não atrapalhe o meio ambiente. A gente tem um exemplo no Brasil maravilhoso, que é Bonito, né? A gestão pública do turismo em Bonito é sensacional, porque eles fazem uma gestão da capacidade de carga, preservam o meio ambiente, é bom para a população local. Aliás, você está falando isso e está com uma ideia agora, aqui no Rio de Janeiro, de você cobrar pela sua estada no Rio de Janeiro
alguns cruzeiros como você faz, em Bonito como você faz em Fernando Noronha. Vera, eu queria Ou te seja, falar você sobre isso. pede, você Esse contribui. assunto é do Marco. Entendeu? Você Queria te falar muito contribui. sobre Para aí. Deixa eu só perguntar para vocês as roubadas, porque eu adoro as roubadas. Eu tenho algumas. Você tem algumas? Quem não tem? Todo mundo aqui viaja pela internet, né? Sim. Já vi que não tem ninguém que não faça isso. Vamos lá, Deise, uma roubada. Não precisa ser de agência, Que não. eu passei, eu tenho de vários clientes que passaram lá. Eu já tive um cliente que me ligou, meu amigo. Eu estou olhando aqui num site aqui que a passagem aérea para Nova York está baratíssima. Está $900. Vou chutar. Tá. Aí eu olhei no meu sistema, o preço tá bom, eu não tenho esse preço não. Aí ele, o que você acha? Eu falei, eu não vou dar opinião, sou agente de viagem, você decide. Só não quero que você tiver problema, você me ligue para resolver. Não deu outro no dia dele embarcar, ele ia embarcar 7 horas da noite, meio-dia, ele me ligou. Olha, a empresa me ligou dizendo que o meu voo foi cancelado, então eles me transferiram, me anteciparam o meu voo de volta, só que eu já comprei o ingresso para o final do Grand Slam em Nova York, eu não vou perder, e para mudar eles querem me cobrar $2.000. Falei, eu comecei a rir, falei, olha, eu vou te ajudar, tá? Eu vou te ensinar, mas da próxima vez eu não vou fazer nada. Aí dei a dica lá, o que ele tinha que fazer, aí ele resolveu. Não gostei muito da sua roubada, achei meio nicho. Vamos lá, Dona Meio Lúcia. nicho, muito ruim, $2.000. Pra ele foi, não, porque você tá naquela assim, eu te avisei. Eu te avisei. Eu te contei. Esse é o meu papel. Eu avisei. Eu acho que assim, a roubada faz até parte da experiência da viagem. Eu acho que a Cris Na vai sua, com concordar certeza, comigo. né, Danusa? Essa história de couchsurfing deve dar roubada pra Não, caramba. com certeza. Às vezes você não faz o contato antes com a pessoa e a pessoa some quando você está perto de chegar no lugar. Esse tipo de coisa acontece. Some e reaparece na última hora, quando você tá... Meu Deus, cheguei no aeroporto agora, já aconteceu comigo. Em Israel, um casal, eu tava viajando com meu ex-namorado e a gente chegou, fez contato com o casal, tudo certinho, vamos ficar na casa deles em Tel Aviv. E aí, chegando perto da viagem, eles sumiram. A gente não conseguiu contato com eles de jeito nenhum, eles não respondiam nada. E a gente, cara, a gente vai, se a gente não conseguir falar com eles, a gente arranja um hotel, a gente vê o que vai fazer. E aí, chegando lá no aeroporto, a gente falou, cara, o que a gente faz agora? Vamos pegar um ônibus para a cidade. Acabou que o casal tava lá esperando a gente chegar no horário certinho. Então sem foi problema. furada, foi só um... Sim, mas isso, e para quem não tá acostumado e entra em pânico, isso é uma coisa que pode Mas a acontecer. gente entra em pânico, Danusa, a gente não sabe falar a língua, a gente não tem telefone, a gente não sei... Mamãe, né? Não? Tânia, tem alguma experiência péssima com seus clientes insuportáveis? Ô Vera, posso dizer uma coisa para vocês? Pode. Assim, estamos falando de turismo, né? Da questão exatamente que a Porque Vera você é um turismo receptivo, né? É porque o que acontece comigo? Eu estou num outro lado e nós estamos falando de tecnologia, eu fico pensando assim, ai meu Deus do céu, será que essa tecnologia daqui a pouco ela vai pegar meu trabalho? Eu vou morrer. Porque, acho que não. Não, porque a tecnologia ela pode colocar um ônibus, colocar vários cassetes lá e falar e trocando o idioma e daqui a pouco ele não vai precisar do guia. Tá. Né? Então, o guia, de uma certa forma, ele vai ficar à parte. Como profissão, ele vai desaparecer. Quase foi feito isso na cidade. Né? A prefeitura criou um ônibus, né? Só que esse ônibus parece que não andou. Posso falar uma coisa sobre isso? Pode. Eu acabei de chegar de Santiago, do Chile, e tem uma coisa muito interessante que eu achei maravilhoso. Eles têm lá um tour organizado, tem horário certo para sair, e vai ter um guia lá, especialista, um tour a pé para o centro histórico, e é free. Eles são guias por tips, ou seja, se você gostou do tour, você dá o que você acha que valeu o tour que ele fez. Então, eu acho que essa profissão de guia não vai acabar, não. Vai sendo modificada a relação Olha só, com o cliente. em todas as minhas viagens, a figura do guia é sempre a figura mais adorável, porque ele tem a figura do professor, e eu fico muito encantada que os guias são frequentemente pessoas muito receptivas e atentas e se interessam de verdade. Gostam então, de gente, né? No que contar no meu voto, você está dentro. E até os mochileiros também, né? Até os mochileiros contratam guias nos lugares. Isso é um serviço que
Eu acho que o guia Não, em Paris os walking tours, né, que são também esses tem. tours a pé, também são todos por... Isso já está meio que espalhando. Tá né? Mas aqui espalhando. na Europa já é bem Rio, comum gente. isso Já aí. tem no Muito Rio, bom, já muito existe no Tem Rio, site né? de Agora, na questão dos ônibus, já vi também. em Londres, a gente tanto tem o ônibus, você tem os dois tipos de ônibus em Londres, é legal porque você pode escolher. Então, você tem o ônibus, para quem não está muito afim da conversa do guia, onde você vai só ouvindo com aquele, né, aquela gravação. E existe um ônibus onde você compra o ônibus especificamente porque vai ter um guia. E tem pessoas que querem ouvir as piadas dos guias, que querem ouvir as lá conversas dos as guias. viagens. Eu Exato. acho que turismo Então, é vai isso. ter Você espaço tem para os demanda dois. para todo tipo de serviço que você propõe. Eu, por exemplo, as pessoas não gosto de viajar em grupo, mas eu tenho passageiros, por exemplo, eu fiz um tour, montamos um pacote que é o meu pacote que eu mais amo fazer, que é de adolescentes para Paris. Eu levo 14 adolescentes com 2 professores de história, saem daqui, os professores, e a gente estuda a Revolução Francesa com visitas em ordem cronológica nos locais onde aconteceram coisas importantes para a Revolução Francesa. Uma A delícia. experiência é maravilhosa. O que a gente tem organizado? A passagem aérea, o transfer de chegada e de saída e o hotel, mais nada. O resto, a gente compra os bilhetes na hora. Eu ensino as crianças a comprarem o bilhete, comprar o passe, o que é mais vantajoso Crianças ou não. nem tanto, né? 16 anos, né? É criança. Principalmente para a gente que está levando, imagina. 16 anos, 14 adolescentes, para andar de ônibus, de metrô, de trem, que a gente vai a Fontainebleau, a gente vai a outros lugares fora de Paris. E foi uma experiência tão maravilhosa para nós, para os professores e para os alunos, que a gente esse ano vai repetir o roteiro. A pedido dos pais. Aliás, que também querem fazer um só para adultos. Olha só, isso parece coisa de rico do século passado, no século XIX, que os ricos faziam isso. Pegavam seus filhos e davam ao professor de história e faziam eles viajarem pela Europa com os filhos. E aí os professores explicavam. Mas hoje em dia isso é mais acessível. Isso que é mais bacana, né? Que não é uma coisa de elite, é uma coisa que está acessível para todo mundo. Você pode parcelar e não é tão caro. Mas essa é uma mudança super importante no turismo, porque as pessoas não querem mais aquele turismo de massa, coisa massificada. Elas querem experiências de pouca gente. Especiais para elas, e elas existem, não é? E não apenas um turismo contemplativo, aquele turismo em que eu vou olhar esteticamente as coisas. Eu quero conhecimento. Cada vez mais as pessoas querem experiências, né? Aprender coisas, aprender a cozinhar, né? Por exemplo, o enoturismo, onde você vai eu adoro esse enoturismo. Como você ficar 15 dias bêbado sem ter noção. Ou então aquele negócio de gastronomia que você fica 15 dias comendo 4 quilos a mais. Entendeu? Gente, o turismo está ficando dionisiano, né? Como diria o Michel Maffesoli, o filósofo francês, ele diz que estamos na era das tribos e das coisas dionisíacas, dionisianas. As pessoas querem viver experiências ao máximo. Então, essa da bebida. Agora, o bom humor do guia, para quem quer viver experiências, para uma fase de experiência, é fundamental. Eu, na Argentina, com a minha esposa, em 2008, nós tínhamos uma guia turística que era torcedora do Boca Juniors, né? E ela fez de propósito, evidentemente, para descontrair o micro-ônibus todo, né? Quando ela passa perto do estádio do River Plate, diz: bom, agora nós estamos passando por um lugar que eu me recuso a explicar para vocês o que é. Se alguém no ônibus, por favor, quiser explicar, me ajuda. Então ela se recusava a dar explicações sobre o River Plate. Foi ótimo, divertiu o ônibus, descobrimos que ela era uma fanática torcedora do Boca, humanizou a relação da guia turística com quem estava naquele ônibus. Vamos falar bem dos filhos, porque você falou da sua filha. Pois é, né? Os filhos são a fonte de entrada, a porta de introdução à tecnologia. A minha filha descobriu em Nova York um passeio maravilhoso, que vocês estão falando, de graça, no Central Park, tem todos os domingos. Você vai lá, é um passeio feito por voluntários, entendeu? Você chega lá, um ponto de encontro, você tem 2 horas de passeio, 3 horas de passeio, 4 horas de passeio, você visita, você sabe todas as histórias, enfim. Esses passeios maravilhosos que você tem que ter um pouco de curiosidade para ficar fuçando na internet. Eu acho que é uma outra forma de relação, né? Não só as relações, porque aí a gente está falando de relações monetárias. Eu acho que essas formas de turismo que são feitas por voluntários, pessoas que hospedam de graça, outras pessoas nas casas delas, são outras formas de relações que não envolvem dinheiro. Ou, por exemplo, trocar estadia por um serviço. Eu sei tocar violão.
violão, eu fico na sua casa e eu te ensino a tocar violão. São relações que não envolvem dinheiro, Mas que não envolvem econômica de qualquer transações. forma. É uma relação econômica de qualquer forma. Não, eu digo, na verdade, são econômicas não monetárias. É uma relação econômica, só não envolve dinheiro. Mas é uma Mas relação econômica, tem serviço. É um escambo. Sim, Voltamos Mas existe uma outra É. cultura, eu acho também, que uma coisa que eu descobri nessa viagem, que é uma rede de solidariedade mesmo. Eu lembro muito quando eu era Tem criança, as roubadas por exemplo, e as não roubadas. as roubadas. Então, vou falar das muitas roubadas. Muitas. Muitas, porque eu não planejei, né? Então, eu fui descobrindo as coisas dentro do processo. A primeira foi logo a primeira experiência de troca de trabalho por hospedagem. Quando o dinheiro acabou, que eu saí de Praga. Eu apliquei para um regime de 30 horas para determinada atividade e tal. Quando eu cheguei lá, né? Não, pinta essa parede aqui também, né? Não, você vai ter que trabalhar 40 horas. A relação mudou, mas depois houve uma negociação, melhorou a situação. Depois, na minha segunda experiência, já foi completamente diferente. E aí tem esse intercâmbio com essa questão da solidariedade, assim. Lá foi uma experiência diferente, né? Porque existia um interesse das pessoas que estavam me recebendo em me acolher mesmo como viajante. Eram pessoas que tinham cultura de viagem, conhecer a tua cultura. em troca cultural, em saber como é no Brasil, em me explicar, e ter carinho, e ter... Isso foi onde? Foi Praga? Isso foi no sul da Itália, foi em Catânia, na cidade de Catânia. Lá eu trabalhei como camareira, né? E é uma experiência diferente também do turismo tradicional, porque é como se você fosse membro daquela comunidade, né? Então, você vai acessar tudo que um local acessa, né? Você vai comer o que ele come, você vai fazer os programas que ele faz, você vai saber o jeito como eles se relacionam. E para quem tem curiosidade de observar, né, esse tipo de relação, que para mim é prioridade também na minha viagem, é interessantíssimo. Por exemplo, eu lembro de uma cena que eu fiquei emocionada, uma cena simples, mas todas aquelas que a gente está acostumado a ver nos filmes, as lavadeiras colocando os lençóis no varal e cantando, e uma falando com a outra, e aquela bagunça, e eu era uma daquelas pessoas, assim, né? Já tinha aprendido um pouquinho de italiano, e já estava inserida dentro daquela rede. Então, é um turismo diferenciado, um turismo de você estar mais... É quase de incursão cultural, né? Você não é um turista que está só olhando a paisagem, mas você está experimentando, absorvendo aquela cultura, trocando, deixando um pouquinho. E aí você nunca mais deixou de viajar? Eu acho. Agora eu já estou me preparando para a próxima. Agora que eu já aprendi um cadinho, né? As coisas vão ficar um pouquinho menos complicadas, né? Com todos esses aparatos de fato, a tecnologia foi fundamental para a minha viagem, né? Porque você começa a descobrir aplicativos para tudo. Se você está perdido, perdeu o avião, por exemplo, você vai num aplicativo, em 5 minutos você vê uma nova rota, já te dá por ordem de preço, você já vê qual é, contrata na hora. Sim. E você rapidamente resolve o seu problema. E eu sou uma pessoa perdida. Assim, eu lembro que quando eu falei para minha família que eu ia viajar, eu me perco na minha cidade, né? Falando, nossa, agora ferrou. Fizeram um jantar e tudo que eu acho que foi de despedida. Tipo, ela vai se perder. Ela não vai conseguir, ela vai entrar no labirinto. Mas deu tudo certo, a gente vai aprendendo. Eu acho que essa ideia de se perder é um pouco todo mundo procura na viagem, né? Deixar tudo para trás, vamos lá, vamos em frente e ver o que vai dar. Bom, a gente quer também saber de você mais, como é que você usa a tecnologia para ajudar a planejar as suas viagens. Pode continuar mandando suas respostas através das nossas redes sociais, é só usar a hashtag Sem Censura. Mas o intervalo, a gente volta daqui a pouco, Sem Censura, é um programa da TV Brasil.